Existe uma frase que pode destruir mais sonhos do que o tão temido fracasso. E ela é mais constante do que a gente quer acreditar. E aí vocês devem estar pensando, a frase é, eu não consigo, ou a variação dela, eu não sou capaz. Essas são bem perniciosas mesmo, porque elas transformam falha na capacidade em falha de identidade. Mas neste episódio, não é sobre elas que a gente vai falar. Nessa semana, a nossa atenção vai para uma frase muito mais aceita e por isso muito mais perigosa. Querem saber qual é? Agora é tarde demais. Hum. Repetimos isso para nós mesmas e para o mundo quando parece um desafio, como mudar de profissão, voltar a estudar, fazer uma viagem inédita, ou até mesmo para entrar num relacionamento, para amar. Julgamos o tempo todo que é tarde demais para recomeçar. E o curioso é que quase nunca nos questionamos de onde vem essa ideia fixa. Como é que ela surgiu? Como fomos a absorvendo pouco a pouco até ela se tornar para nós uma verdade absoluta? Porque se temos variados exemplos que desaconselham, certamente também temos trajetórias que inspiram. Se nossa idade cronológica está se acumulando, então é fato que temos mais experiência na bagagem, tendemos a olhar entre mil acertos para aquele que não deu certo. Aí a gente confunde maturidade com resignação e transforma experiências difíceis em desistência. Mas existe uma pergunta que a Minguante em Peixes joga na nossa direção nessa semana, que é uma provocação vinda direto do arquétipo da feiticeira. E se não for tarde demais, hein? Estamos chegando ao encerramento da alunação de Touro, uma jornada em que demos permissão para desejar e começar a materializar os sonhos da nossa alma. Com a donzela, a gente resgatou feminino, ancestralidade, criatividade e prosperidade, mesmo quando eu estava louca de gripada. E a gente reconheceu na última alunação a lua cheia com o arquétipo da mãe, que a gestação já está em processo sim, mesmo quando a gente ainda não vê resultado. Agora chega a fase de encerrar ciclos e focar no que ainda pode estar nos impedindo de caminhar. Quais as crenças que nos paralisam e as narrativas antigas que precisam sim ser deixadas para trás, para que novas possam surgir. Já adiantamos que nessa fase temos, claro, companhia o arquétipo da feiticeira, aquela que nos ajuda a enxergar além das ilusões. E também andamos no território da 12ª casa astrológica e seu signo Peixes, que nos conduzem às águas invisíveis da psique. No tarô, nós temos um jogo com 3 arcanos essa semana. Com o Hierofante, vamos questionar dogmas e tradições e a partir dele teremos aí uma bifurcação simbólica, uma encruzilhada simbólica, onde a gente vai encontrar com mais 2 caminhos. Um leva até o Rei de Copas e o outro ao 9 de Paus. Quando chegarmos ao fim dessa jornada, o Oráculo das Lobas ainda nos entregará uma carta poderosa, a da audácia, aquela que vai nos ajudar a nos tornar, como diz a doutora Clarissa Pinkola Stess no livro Ciranda das Mulheres Sábias, das velhas perigosas. E aqui no TML a gente completa, vai nos ajudar a nos tornar as mulheres das quais eles têm medo. Bem-vindas ao episódio da Lua Minguante em Peixes. Se a lua nova planta, a crescente sustenta, a cheia revela, quando a gente chega na fase da minguante, é hora de selecionar. Porque encerrar ciclos não é sair cortando tudo que existe pela frente, não. É ser seletiva, aprender a distinguir o que continua vivo do que já cumpriu a sua função. Então, todas as vezes que a gente fala em minguante, estamos discernindo o que merece ser levado para o próximo ciclo e o que precisa ficar assim para trás. Porque a lua minguante funciona como uma grande peneira simbólica. E a lua não se esconde não só para conhecer o vazio fértil da descida iniciática, mas especialmente para nos ajudar a parar de carregar peso desnecessário, né?
Isso acontece todos os meses, como pequenas descidas, para nos ajudar a nos preparar para os dias mais difíceis e para aquelas, sim, aquelas descidas iniciáticas heróicas, os grandes marcos da vida, como a menarca, uma gravidez, um luto, uma separação, uma perda e a própria menopausa, entre várias outras. Aqui no quadro Ser Lunática é recuperar a nossa ciclicidade, unimos a alunação à posição do zodíaco em que a Lua estava no dia da virada de fase. Ainda que saibamos que a Lua é o astro mais rápido a ficar transicionando entre casas astrológicas e que o signo geralmente muda a cada 2 dias, mais ou menos. Mas a gente respeita o signo em que a Lua entrou, ok? Então, nessa semana, ao encerrarmos a alunação que começou lá na Nova em Touro, chegamos na quarta e última fase, compreendendo o que precisamos abandonar para nos dar permissão de materializar os nossos sonhos. É exatamente aqui que surge a feiticeira, o poderoso arquétipo que acompanha a lua minguante. E antes que alguém imagine uma personagem de contos de fadas ou uma figura caricata da cultura popular, vale lembrar uma coisa muito importante. Na psicologia analítica, a junguiana, que a gente segue aqui, arquétipos não são personagens, eles são padrões universais da experiência humana. Estruturas simbólicas profundas que aparecem, sim, em mitos, sonhos, contos de fada e também na vida cotidiana. A feiticeira, então, é um desses símbolos, dessas imagens. Ela representa a parte da psique capaz de enxergar além das aparências. Aquela que observa, questiona, percebe padrões, que recusa a aceitar uma verdade apenas porque ela foi repetida muitas vezes. Muito provável que seja por causa disso tudo que a feiticeira tenha se tornado uma figura tão incômoda e perseguida ao longo da história, não é mesmo? Porque, como nos lembra a doutora Clarissa Pinkley-Stess, ela carrega a energia da la que sabe, aquela que sabe. E mulheres que sabem costumam ser muito difíceis de controlar. As mulheres que questionam tradições, investigam narrativas, percebem as manipulações, que escutam a própria intuição, então, nossa, elas raramente se tornam submissas aos interesses de quem deseja decidir suas vidas por elas. Ao ganharmos então essa intimidade com um arquétipo tão profundo, percebemos que a feiticeira jamais vai nos pedir rebeldia vazia, não é sobre isso. Ela nos pede discernimento. Percebem a diferença? O seu poder destrutivo é destrutivo, sim, mas não daquela forma negativa que a gente foi ensinada. Como que tudo que se transformasse viesse de uma ideia de morte terrível e inevitável, colocando aí a morte como a grande vilã. Aqui no Ocidente, na nossa cultura majoritariamente judaico-cristã, a gente aprende que a morte é o fim, quando na verdade a visão que a feiticeira nos inspira a ter é da transformação. Mais uma vez citando a doutora Clarissa, vida, morte, vida. Um ciclo, ciclicidade. Estão ligados, né? Então a questão fundamental deve ser: do que devemos nos apegar para conseguir seguir em frente? E nessa semana em especial, de onde vem a crença de que é tarde demais para materializar sonhos, hein? Então, o grande encerramento, a fase minguante desta alunação nos impele ao abandono, sim, mas não do sonho, da ideia de que é tarde demais para recomeçar. O que está minguando não é a possibilidade, é a ilusão. A narrativa que nos diminui, nos poda, nos encaixa em caixinhas. É a essa aí. Essa é a narrativa que não resiste à feiticeira. E quando tudo isso é despertado no território da 12ª casa, em peixes, é o momento de questionar, discernir e transformar, sim, crenças que são invisíveis. Aqueles medos sem nome, padrões herdados, as narrativas que vão aí atuando por baixo sem que a gente perceba. Vamos falar de dissolução inconsciente, espiritualidade e dos grandes oceanos da psique humana, lembrando que o regente deste lugar, da 12ª casa, Netuno, está em Áries desde janeiro e lá vai permanecer até 2038.
Hum. Quando a gente fala de astrologia aqui no Transformando Meninas em Lobas, no Ser Lunática, na Roda das Lobas, enfim, a gente nunca vai estar falando sobre destino. Estaremos falando de astrologia arquetípica, simbólica, de conceitos que nos ajudam a compreender os processos profundos da psique humana, ok? Porque os arquétipos, eles não vivem apenas nos contos, nos sonhos, no tarô. Eles também habitam aquilo que Jung chamava de inconsciente coletivo. Tecla que a gente está batendo aqui, ó, toda semana. O inconsciente coletivo como um grande oceano psíquico onde as experiências humanas se acumulam através das gerações. E se existe uma região do mapa astrológico que nos aproxima desse oceano, que nos faz mergulhar nele, é a da 12ª casa, território do invisível. Aqui é o lugar de tocarmos as emoções que não compreendemos totalmente, dos padrões que repetimos sem perceber, daquelas crenças que parecem ter nascido conosco, mas na verdade foram sendo aprendidas ao longo da nossa vida. A 12ª casa fala daquilo que nos habita antes mesmo de conseguirmos colocar em palavras. E aí que a gente encontra com Peixes, signo desta casa. O último signo de zodíaco, aquele que encerra uma jornada inteirinha para poder recomeçar. Peixes dissolve fronteiras, mistura memórias, conecta passado, presente, futuro também, por que não? E por isso nos obriga a fazer uma constatação que pode ser leve ou extremamente desconfortável, depende do seu momento de autoconhecimento aí. Essa voz que diz que é tarde demais, Lupitas, não é nossa. Quando mergulhamos fundo o suficiente, percebemos algo inquietante. Muitas das crenças que carregamos não nasceram da nossa experiência direta. Elas foram herdadas, aprendidas, absorvidas e repetidas porque elas já estavam lá. Lembram daquela primeira parte da pirâmide de níveis neurológicos que forma a nossa identidade aqui embaixo no ambiente? Se você não entendeu a referência, eu te convido a assistir o portal 1 da Roda das Lobas, o Despertar do Eu, o portal da primeira casa, em Ares, onde a gente explicou tudinho sobre a pirâmide de níveis neurológicos e a construção da nossa identidade. Mas por hoje, por aqui, a gente continua falando de mulheres e de como carregamos o peso de séculos em que nos disseram que o valor feminino estava ligado à juventude e, claro, à capacidade de gerar vidas. Nessa mesma semana, a gente teve aí o Congresso aprovando na miúda a PL da pedofilia, que a gente já tinha falado aqui no TML diversas e diversas vezes. Atinge a gente na nossa vida prática, não é mesmo? A gente consegue perceber, assistindo às notícias, o quanto o corpo feminino e o valor da mulher é ligado à sua capacidade de fertilidade na nossa cultura. Esses são os grandes valores que o sistema cultural patriarcal atribuiu a nós: fertilidade, serviço, cuidado. Colocaram na gente uma data de validade simbólica. Depois de determinada idade, então, a nossa relevância diminui. Nossa voz perde a importância e a nossa presença fica quase invisível. Vocês entendem que é por isso que tantas de nós ficam com essa sensação de que a gente perdeu o momento certo para começar a fazer alguma coisa? Como se os grandes projetos pertencessem exclusivamente à juventude? Como se o tempo de criar já tivesse ido embora? Que a vida estivesse encerrando possibilidades, quando muitas vezes ela está abrindo tantas e tantas outras? É que é justamente na maturidade que a gente tem coisas que a gente não tinha lá atrás, como experiência, discernimento, profundidade e capacidade de escolha, sim. Até mesmo o tempo escasso, justamente por causa de todo o trabalho do servir e cuidar, pode se estender com certa independência para nós, depois que os familiares já estão aí vivendo suas próprias vidas, depois que talvez estejamos até mesmo aposentadas ou vivendo de outras formas de renda.
E aí, quando a gente podia estar dando ao mundo as nossas ideias em livros, negócios, comunidades, projeto, construindo legados e versões novinhas, inteirinhas de nós mesmas, a crença de que não temos mais tempo nos paralisa, nos tolhe, nos impede. Entendem então como é importante que a gente esteja tocando nesse assunto justamente no momento de feiticeira, 12ª casa e peixes? Enquanto o território aponta para o inconsciente e para as emoções profundas que são despertadas nele, a feiticeira, que é aquela que sabe reconhecer a diferença entre uma verdade da alma e uma narrativa cultural, vem nos ajudar, vem em nosso auxílio. E daqui para frente, todas as vezes que pensarmos, é tarde demais, nós vamos compreender que essa ideia pertence muito mais à cultura patriarcal do que à nossa própria realidade. Sabem quem também compreendeu tudo isso? A Cora Coralina, que teve seu primeiro livro publicado com 75 anos de idade. A Toni Morrison, que começou a publicar aos 39 e ganhou o Nobel de Literatura aos 62 anos. A Anísia da Silveira, que revolucionou o tratamento de saúde mental no Brasil, de quem até Jung era fã, ela consolidou o seu legado depois dos 50 anos. A gente tem o exemplo atual da Fernanda Montenegro, monstro do teatro brasileiro, que continua nos brindando com atuações fantásticas. Vocês assistiram Velhos Bandidos? Mesmo depois dos 90 anos de idade. Esses exemplos são de mulheres que iniciaram, experimentaram, agiram. E unidos ao posicionamento do regente da 12ª casa, Netuno, que está em Áries desde janeiro deste ano e vai permanecer lá até 2038, a gente percebe que está recebendo aí convites irrecusáveis para que a gente transforme a nossa inspiração a partir das emoções profundas em movimento. É hora de parar de tratar os nossos desejos apenas como contemplação e começar a permitir que eles ocupem espaço aqui, ó, na realidade, na matéria. E, Lupitas, toda vez que uma crença antiga, fundamental aí, começa a ruir, alguma voz vai aparecer para defendê-la, viu? Pode esperar. E é exatamente essa voz que a gente encontra na primeira carta que saiu no nosso jogo de tarô da semana. Eu tenho aqui comigo o Hierofante, a carta das tradições, das verdades estabelecidas. E é com ela que a gente vai começar o nosso jogo. Estão preparados? Nem toda a tradição é sabedoria, algumas são apenas hábitos antigos que deixamos de questionar. Se a feiticeira nos ajuda a enxergar que muitas crenças não nasceram em nós, o Hierofante aparece agora para responder uma pergunta fundamental. Quem nos ensinou essas crenças, hein? Porque, gente, nenhuma narrativa atravessa séculos sozinha. Ela precisa ser ensinada, repetida, transmitida. E é exatamente esse o simbolismo do Arcano 5. No tarô, essa carta ela vem falar de sistemas que organizam o conhecimento coletivo. Tradições, costumes, valores herdados, sim, e instituições que moldam a forma como enxergamos o mundo. E aqui é importante compreender também que o Hierofante não fala só de religião. Ele fala de qualquer estrutura que nos diz é assim que as coisas devem ser. No TML, ele é um representante do patriarcado aqui. E essas instituições, elas influenciam, olha lá, outra pirâmide de 6 P's. Patriarcado, publicidade, pais e pastores, padres e pastores, pais, patrões, produtividade. Pois é, pois é, pois é. Tudo isso, todo o sistema, a cultura, a escola, a política, a ciência, também a religião. Especialmente aqui no Ocidente, onde grande parte das ideias sobre moralidade, dever, sacrifício, sobre o papel feminino foi construída dentro da tradição judaico-cristã. A gente nunca pode esquecer. É nesse contexto que ensinaram que mulheres devem servir, que
Servir e cuidar é a virtude feminina. Que desejar é egoísmo. Que envelhecer é perder valor. Que cuidar dos outros deve ser a nossa única missão de vida. Cuidar da gente mesma, nossa, que egoísta. Pouco a pouco essas ideias deixaram de parecer escolhas culturais para em nosso estado de Lupita, filha do patriarcado, sim, que todas nós somos, elas passaram a deixar de ser externas e começar a nos habitar como verdades absolutas. Sabem que tudo isso representa a sombra do hierofante. Não a tradição em si, mas a cristalização. O momento em que paramos de perguntar isso ainda faz sentido e começamos apenas a repetir. Mas seria injusto para a gente aqui enxergar somente a sombra dessa carta, né? Porque existe uma luz poderosa no Hierofante. Ele também representa a transmissão de sabedoria acumulada, conhecimentos que sobreviveram ao tempo, ensinamentos que realmente nos ajudam a viver melhor, perguntas filosóficas que atravessam gerações. E essa é a tradição que orienta sem aprisionar, que a gente quer manter sempre viva aqui. A diferença entre luz e sombra desse arcano, então, está numa atitude que é muito simples. A tradição saudável, ela suporta ser questionada. A tradição adoecida exige obediência cega. É exatamente nesse ponto que a feiticeira e o hierofante se encontram. Não como inimigos, mas como duas forças que precisam sim dialogar. Porque questionar é verificar sempre aquilo que deve continuar vivo em nós. Resposta principal do tarô, então, para a nossa primeira pergunta, que é tarde demais? A resposta é questione. Mas como não ficamos contentes com apenas um arcano essa semana, nós vamos trazer logo 3 arcanos. E a ideia do jogo, então, foi essa. A partir do hierofante, nós vamos imaginar 2 caminhos. Uma bifurcação que acontecesse ali naturalmente. Uma delas nos levando ao amadurecimento emocional e a outra a permanência, o medo e a paralisação. Bora entender? Darmos então o primeiro caminho nessa encruzilhada simbólica, a gente vai encontrar a luz do querido Rei de Copas. A carta que nos mostra o que acontece quando deixamos de ser governadas pelas emoções e aprendemos a navegar por elas. Não poderia existir uma imagem mais pisciana para representar isso, né? Temos aqui na nossa mão o deck de Waite-Smith, sempre. E o Rei de Copas, como vocês podem ver, está sentado sobre um trono que flutua no oceano. Ele não está na terra firme. Não está protegido por muralhas, distante da água. Ele está dentro do seu elemento, dentro da água. E esse detalhe é fundamental. Porque maturidade emocional não significa eliminar sentimentos, jamais. Não significa endurecer, deixar de sentir. Mas desenvolver a capacidade de permanecer presente mesmo quando as águas estão agitadas como essas aqui. Vocês conseguem observar bem a carta? As ondas existem. Ao fundo aqui, até um peixinho salta das profundezas, olha a ligação com o signo lunar, né? Desta fase. Um navio atravessa o horizonte lá atrás. Tudo continua acontecendo, mas o rei permanece centrado. A grande lição dessa combinação de 12ª casa e Rei de Copas. A verdadeira maturidade emocional não nasce quando a vida fica calma. Ela nasce quando a gente aprende a permanecer inteira, mesmo quando não estamos. Porque quem espera o momento perfeito para agir acaba passando a vida inteira esperando. Mais um simbolismo aqui, desenhado pela nossa querida Pamela Colman Smith. O céu da carta está limpo, vocês percebem? Existe clareza no horizonte, visão. O tarô aqui nos mostra que as emoções continuam existindo, mas que elas já não ocupam todo o campo da nossa visão. Elas não são tempestade que arrasta, mas informações que podemos escutar.
As vestes suntuosas do rei também carregam esse simbolismo. Ele está envolto por roupas lindas, o símbolo de alguém que desenvolveu a riqueza interior. Não riqueza financeira, mas abundância emocional de quem já atravessou muitas marés. Esse cara provavelmente já perdeu, já recomeçou, já se decepcionou, mas voltou a sonhar. Eles se parecem com alguém que vocês conhecem, talvez vocês mesmas um pouco? E aqui vale algo importante sobre os reis do tarô. Eles representam a expressão madura de um elemento, a realização mais consciente daquela energia. No caso do Rei de Copas, então, estamos diante da maturidade do elemento água, do mundo emocional, sensibilidade, imaginação, espiritualidade e até mesmo intuição. Tudo aquilo que peixes conhecem tão bem. Por isso, diante da crença de que é tarde demais, o Rei de Copas não vai responder com impulsividade, não vai entrar em guerra. Ele não vai tentar provar nada para ninguém, não. Ele simplesmente vai perguntar: essa realmente é uma verdade ou é apenas um medo que você aprendeu a alimentar, hein? Porque quando amadurecemos emocionalmente, algo lindo acontece. Nós paramos de tomar decisões baseadas no medo e começamos a nos basear em significado. O Rei de Copas, então, compreende que sentir medo não é um sinal para desistir. É apenas um sinal de que algo muito importante está em jogo. E é por isso que ele representa a decisão luminosa dessa encruzilhada. O caminho onde a experiência se transforma realmente em sabedoria. Onde a sensibilidade é discernimento e a intuição, direção. Toda encruzilhada, no entanto, possui mais de uma opção, mais de uma estrada, não é? E se o Rei de Copas aqui representa aquilo que acontece quando dialogamos com os nossos medos, o próximo arcano mostra o que acontece quando permitimos que esses medos assumam o comando. Porque do outro lado dessa bifurcação nos espera o 9 de paus. A carta da exaustão, vigilância constante, da parte de nós que foi ferida tantas vezes que começa a acreditar que o perigo está em toda parte. Excesso de cautela ou proteção pode nos impedir de avançar, sim, senhora. Que tal conhecermos aí um novo caminho a partir dos questionamentos do Hierofante, né? No nosso jogo. Então, o terceiro arcano que surge é o Rei de Paus, uma carta profundamente humana. Não porque ela fale de ingenuidade, mas porque ela traz alguém que já foi ferido. Olha aqui como está estrupiado esse coitado. Essa figura certamente já tentou, já perdeu, já se decepcionou. E por isso acredita que precisa permanecer em estado de constante alerta. Vamos mais uma vez observar o simbolismo do desenho da Pamela. Tem um curativo envolvendo a cabeça dele, né? O corpo está de pé, mas não está relaxado. Ele vigia, espera, desconfia, como se estivesse se preparando para um ataque que talvez nem aconteça. Atrás desta figura humana existem 8 bastões firmemente plantados no chão. 8! Não um, não dois. 8! 8 recursos, aprendizados, caminhos possíveis, razões para continuar. Mas vocês repararam que ele não está olhando para elas? Ele não está nem enxergando elas. Ele está ocupado demais observando uma possível ameaça invisível. Cara exausto aqui está meio que escurado num único bastão. Uma única referência, uma única verdade ou interpretação da realidade. E essa é certamente a sombra mais perigosa desse arcano. Não o medo, mas a preocupação excessiva, a redução da realidade, a crença de que uma única experiência define todas as experiências futuras. Alguém que pensa que é tarde demais porque já tentou, já deu errado, já se machucou, já perdeu dinheiro, foi rejeitado, fracassou, e sem perceber,
uma experiência passa a ser usada como prova definitiva de quem somos e sobre aquilo que podemos ou não podemos viver. Qualquer identificação àquilo, Pitinhas, não é mera coincidência. Olhando para o 9 de copas, a gente repensa. O pensamento é tarde demais não nasce apenas da idade. Ele nasce do foco do que não deu certo antes. Como se fôssemos incapazes de evoluir, como se as oportunidades fossem iguais, fadadas ao mesmo destino. Spoiler alert, não são não. Se a gente pega o caminho sombrio do 9 de paus, vamos estar ignorando o que a feiticeira nos ensinou lá no início do nosso episódio. Experiência não é sinônimo de verdade absoluta, é apenas informação. E informação, queridas, pode ser reinterpretada e transformada. Eis aí a diferença entre prudência e paralisia. A prudência aprende com o passado, a paralisia passa a morar no passado. Vamos tentar sair da sombra, escolher o caminho da maturidade emocional. E para isso, por fim, como sempre para encerrar o nosso episódio, nós temos o surgimento de uma força muito diferente, profunda, livre e selvagem, que nos trouxe o nosso querido Oráculo das Lobas hoje. Nossa linda tia guerreira, portadora do fogo, chega com a mensagem da audácia. Ousaremos trilhar caminhos que ninguém mais trilhou? Com a nossa voz firme e o nosso gesto criador, abriremos frestas no impossível. Vocês percebem a beleza disso? A carta, ela não promete ausência de medo, facilidades, garantia. Ela fala de voz firme, gesto criador. Abrir caminhos onde eles ainda não existem. Porque todas nós que decidimos romper narrativas antigas estamos fazendo exatamente isso. Quando a gente volta a estudar, muda de profissão, escreve um livro, cria um projeto, inicia uma comunidade, escolhe amar de verdade de novo, decide ocupar o espaço que disseram que não nos pertencia, abrimos uma fresta. E toda fresta permite a passagem, da luz. Então, ao encerrarmos essa minguante em peixes, aprendendo a substituir é tarde demais por qual é o próximo passo que a minha alma pede, a gente está sendo plena. Porque enquanto respiramos, queridas, há desejo, imaginação, caminho e vida. As lobas não se contêm por portas fechadas, não, viu? Elas abrem passagem. E é assim que a gente corre com lobos. Este foi o nosso episódio da Minguante em Peixes. E antes de iniciarmos uma nova alunação, eu convido todo mundo a conferir o podcast TML, A Roda das Lobas, que já passou pelos 2 portais de Gêmeos, nos episódios 5 e 6. Então, o signo que a gente vai iniciar aqui com a Lua, na próxima lua nova, no dia 14 de junho, que vai ser uma super lua nova em Gêmeos, a gente já discutiu, a gente já se aprofundou com o Sol lá na Roda das Lobas. A playlist está disponível aqui no canal e também tem lá no Spotify. A gente já falou de voz interior, de comunicação consciente, trouxemos aí referências maravilhosas, as bênçãos da doutora Clarice em Ciranda das Mulheres Sábias, e trouxemos também as 3 práticas da Julia Cameron, que ela usa tanto no caminho do artista como na arte da escuta. Se querem saber disso, vão lá. Os portais estão disponíveis para vocês, para nos auxiliar ainda mais na nossa caminhada de individuação. Se você ficou comigo até o final, cara, obrigada. Deixa aqui, não é tarde demais. E se você se empolgou como eu estou me sentindo empolgada, me conta aí, qual é o sonho que você vai empreender depois de assistir esse episódio, hein? A gente se vê por aí nas redes sociais do projeto. O link você encontra sempre na descrição dos nossos vídeos. Um beijo!